pelo atendimento aos conselhos profissionais. Sejam bem-vindos ao webinar que o CEPRA e a AWS prepararam para falar sobre computação em nuvem, soluções, aplicações, serviços profissionais que serão insumos para os projetos de transformação digital, que é um dos desafios que se apresentam para os conselhos profissionais, sem exceção, sobretudo nesse momento de isolamento e restrições. Nossa agenda de hoje, próximo slide. A nossa agenda de hoje consiste em 3 apresentações. A gente vai começar com a palestra do Ronaldo Oliveira da AWS. Por favor, Ronaldo, seja bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Deixa eu compartilhar aqui. Apresentação, um minuto só. Já libera para mim aqui. Aqui. Bom dia a todos. Vocês veem minha tela corretamente? Ou inverto? Você não está em modo de apresentação ainda, Ronaldo. Você está em modo de... Vem minha tela ou não? Ainda está em modo de apoio, né? Não em modo de apresentação. Agora? Agora sim. Boa apresentação. Gente, obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo Oliveira, eu estou aqui na Amazon desde 2014, então eu me considero funcionário número 36, quando nós montamos a operação aqui. A ideia hoje é explicar um pouquinho o que é a Amazon e a AWS, e o conceito de nuvem e também do valor dos dados. Então, para começar, eu gosto sempre de explicar um pouquinho o que é a Amazon e o que é a AWS. A Amazon foi fundada em 1994 pelo Jeff Bezos. Se vocês virem aí, tem o primeiro logo que tem um riozinho, né, que é o Rio Amazonas, o nosso rio aqui que cruza toda a América do Sul. E a gente vai falando que a gente foi crescendo ao longo do tempo. E como a Amazon precisava de uma infraestrutura muito confiável e resiliente para apoiar sua loja de e-commerce, ela em 2006 ela funda a AWS, a Amazon Web Services. Então é importante colocar que nós somos a unidade de negócio da Amazon que cuida da parte de data centers. Então, nós começamos a construir uma infraestrutura que fosse escalável e resiliente. E a gente criou um modelo, e eu acho importante colocar essa questão do que é cloud, baseado muito no conceito de energia. Quando você trabalha com um modelo de energia, você pensa o seguinte: eu não preciso ficar programando energia, né? A energia está lá, ela está à disposição quando eu preciso. Então, a primeira coisa que a gente coloca é a energia sob demanda, né? Eu vou lá, plugo um eletrodoméstico, ele começa a funcionar, eu não preciso ligar para a companhia de energia e falar, olha, eu preciso de mais uma tomada, né? Ela está ali, ela está sobre uso. Segunda questão, ela é uniforme, não? Então você contrata 110 volts a 110 volts, contrata 220 e você depende do consumo que você precisa, você pode escolher 110, 220, 380, se é uma questão de uma energia industrial, né, para uma máquina de grande porte, e você paga somente pelo uso. Por que paga pelo uso? Imagina assim, você sai de férias, fecha sua casa, a conta de energia cai lá embaixo. Chega muita gente, você deixa muito eletrodoméstico ligado, porque você está utilizando eles, você aumenta a sua conta de energia. E por último, ela está sempre disponível. A ideia é que a energia ela tem um nível de atendimento que seja 100%. Dificilmente, a não ser que você tenha um problema de uma catástrofe, uma grande tempestade, a energia está sempre disponível, né? Então, imagina que computação fosse dessa forma. Você pensasse que os servidores, você pagasse pelo uso, você alugasse, você conseguisse inovar, quando você precisasse, você ter um servidor disponível. Lembrando que quando você pensa não em computação, não são só servidores, mas é toda uma cadeia de coisas que você precisa de servidores, rede, storage, a parte de workflow, aplicações disponíveis para você, mas conforme você precisa. E não sempre que você tem que pagar por isso ou ter que montar essa estrutura. Você aluga isso como um serviço. E é importante, quando a gente pensa isso, eu trago uma frase do Jeff Bezos, as inovações mais disruptivas são aquelas que disponibilizam uma capacidade para as pessoas para elas poderem criar e inovar. Então, volto de novo à questão da analogia da energia. Imagina o que você conseguiu criar com a energia, né? Nós olhamos nossas casas cheias de eletrodomésticos e você pensa na computação. Com a computação disponível as a service, você consegue criar e monitorar e acelerar negócios.
E quando a gente fala em acelerar negócios, a gente fala de um universo de clientes. Aqui eu trouxe alguns clientes do setor público em nível global, desde faculdades como a Anhanguera, plataformas como D2Well, clientes como MIT e outros utilizam a nuvem como uma forma de crescer e escalar quando eles precisam e têm que inovar rapidamente. Agora, alguns clientes do Brasil, o próprio Serpro, que está aqui patrocinando com a gente esse evento maravilhoso, TCU, o Hospital Sírio-Libanês, as pessoas estão falando da minha marca. Hoje, a gente está falando de modelos integrados, e aí a gente vem para esse modelo que a gente chama de Data Lake. Por quê? Você vai jogar todas as informações num único repositório, e com isso você vai tirando, de acordo com as necessidades, modelos de informação que podem trazer tanto análise em Machine Learning, quanto Analytics, quanto também captar isso por meios de Data Warehouses que você vai criar, coletando as informações que você acha relevante para a sua análise. E aí, a grande vantagem de você pensar em nuvem é quando você começa a pensar o seguinte: você consegue ampliar o escopo da coleta de informação, porque você não é mais restrito
por uma questão de hardware ou por o limite do seu storage. Você consegue armazenar esse dado de qualquer formato, então você consegue analisar ele desde uma planilha Excel, quanto um banco MySQL, quanto às vezes um próprio data warehouse que você já tinha. Você consegue escalar em nível de exabyte, então você consegue crescer e o mais importante, fazer a sua análise e depois fechar isso, ou seja, você só usa isso por um período de tempo específico e paga pelo uso dele, ao mesmo tempo que ele é seguro, compatível e o mais importante, auditável, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E executa qualquer tipo de data warehouse, independente do modelo que você vai seguir, se é um modelo fechado ou uma ferramenta que você já tem como padrão. Você consegue ser agnóstico em termos de análise de dados. Então, por que a gente recomenda quando vocês pensam em nuvem? A gente é fácil de criar data lakes muito rapidamente. Você só paga realmente pelo que você está fazendo de análise. Então, imagina que você precisa fazer uma análise de 2, 3 meses e depois você não vai adquirir um hardware para isso, não vai ficar com aquele ativo. Então, você compra e aluga isso. Você tem uma infraestrutura segura, e eu vou falar de segurança um pouquinho mais à frente, e ao mesmo tempo abrangente e aberto. Aberto, quando a gente fala aberto, é agnóstico. Você pode instalar vários tipos de ferramenta sem ter um compromisso de um tipo específico por marca. Ao mesmo tempo, escalável e econômico. Tá ok? Então, quando você pensa nisso, você pensa o seguinte: como eu consigo crescer e ao mesmo tempo ser econômico nesse sentido? E aí a gente vai para a questão da segurança, porque quando você pensa também todos esses dados que eu vou colocar, a primeira questão é, Ronaldo, isso daqui é realmente seguro? Eu vou conseguir ter visibilidade dos meus dados e de se teve uma invasão e alguém pegou esse dado? Então, a gente tinha uma questão da segurança que ela dava uma baixa visibilidade, né? E antigamente, você ou era seguro, né? Ou você tinha um grau de automação, porque você travava o processo, porque você queria ficar muito seguro, né? Você queria ter coleta de log de tudo, quem abriu aquilo lá. Então, qual era o dilema do passado, né? O passado era, eu vou ser rápido e montar uma infraestrutura rápida para aquela área, ou eu vou ser seguro, né? Porque se eu for seguro, eu vou ter que criar log, eu vou ter que criar isso, eu vou ter que fechar a minha infraestrutura. E o que a gente fala é que agora você não tem mais esse dilema. Por que você não tem esse dilema? Porque com nuvem você já consegue trazer um set de ferramentas seguras que quando você jogar seu data lake lá, ele vai estar totalmente com controle de log, controle de ferramentas de controle, por exemplo, firewalls e tudo mais, e ao mesmo tempo, se isso ser rápido. Alguns exemplos que eu gosto de trazer. Primeiro é um FINRA, que é a CVM americana. Ele coleta os logs de todas as transações de compra e venda de ações e ele consegue crescer isso e escalar, dependendo do nível de análise, e ao mesmo tempo com criptografia, auditoria e registro de tudo que está acontecendo. A ZocDoc, que trabalha com a parte de receita médica, né? Então ele trafega a receita entre o médico e a farmácia e controla isso para remédios controlados. E isso ele tem RIPA, que é os certificados de saúde, e ao mesmo tempo escala isso. E por último, a Vodafone, que é uma empresa de telecom famosa, né, que trabalha com PCI para a parte do portal deles. Uma coisa interessante é que quando você trabalha com cloud, você herda todos os certificados que os data centers da AWS têm. Então você já vem com o ISO, quando você joga um workload dentro da AWS, você acaba tendo ISO 27001, o RIPA e até algumas outras certificações que são extras, né? A gente pode falar da FIPS ou da PCI, que é de pagamentos, né? Por quê? Porque a gente consegue escalar isso com controle. A gente tem toda a parte de gestão, e eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Por quê? Porque a gente coleta os logs, a gente vai gravando, tem as chaves criptográficas que você escolhe trabalhar ou não, e você reduz todo o risco que você tem em automação, porque nós vamos fornecer as ferramentas que você precisa para gerenciar o seu workload e o conteúdo que está lá dentro. A gente vai ofertar, cabe a você também decidir ligar ou não. E eu vou falar um pouquinho na frente sobre isso. Então, como é que funcionam os nossos níveis de privacidade? A gente tem a questão do onde você vai pôr a residência do teu dado. Lembrando que eu mostrei o mapa do mundo, então você vai escolher e falar, vou pôr meu dado em São Paulo, ou eu vou pôr meu dado na Virgínia. Então você consegue fazer isso e nós só vamos replicar esse dado e fazer um backup se você pedir para fazer isso, né? As criptografias são gerenciáveis, então você vai escolher as chaves criptográficas que você vai colocar entre o dado em trânsito, entre o dado parado, entre os seus storages. Importante que você tenha isso disponível e você tem que ativar. E a gente cumpre as leis locais de privacidade de dados. Eu vou falar da LGPD no fim. Então a gente tenta criar tudo que tem de ferramenta para te dar uma, vamos dizer, um set completo
para ter a conformidade de cada país sobre as leis de privacidade de dados. E aí, uma coisa que eu sempre falo é, você tem as ferramentas, e aqui eu não vou entrar em todas, mas nós disponibilizamos as ferramentas para você garantir isso. Então, tem desde ferramentas de acesso de dados e controle de identidade, login. Você tem, por exemplo, o CloudTrail, que controla os logs de qualquer pessoa e qualquer saque de dados. Você tem um WAF, que é o firewall. Então, você vai ativando e ligando essas ferramentas de acordo com a sua necessidade de cumprir as regras exigidas pelo auditor. Além disso, se você não quiser usar as ferramentas da AWS, você pode usar sets de ferramentas que são disponíveis no mercado. Por exemplo, Ronaldo, eu tenho uma licença hoje com a Symantec e eu não quero usar a sua ferramenta de WAF, quero usar a da Trend. Então, você também pode ativar ferramentas de mercado para fazer toda a parte de controle dentro da sua infraestrutura. E o mais importante, por quê? Eu disponibilizei ferramentas privadas e ferramentas públicas porque eu trabalho com um modelo que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Eu tenho a segurança na nuvem e eu tenho a segurança da nuvem. A segurança na nuvem é tudo que você coloca do seu workload e as ferramentas que você liga. E a segurança da nuvem são os data centers, o controle de acesso, as ferramentas e tudo mais. Então, o que a AWS faz? Ela controla a parte de software, de compute, de storage, database. Então, eu controlo tudo isso dentro das regiões e eu disponibilizo para você toda a parte de plataforma, sistemas operacionais que você vai escolher e vai montar, mas ao mesmo tempo você é responsável por ligar a criptografia de cada um dos servidores, de montar as chaves criptográficas entre as transações e o tráfego de informação. Por quê? De nada adianta eu dar um servidor para você e você colocar senha de root, admin e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Então, é necessário que isso seja integrado entre nós dois. Então, tem uma ferramenta que ajuda você a fazer isso, que é o Cloud Advisor, que ele vai localizar brechas e ele vai apoiar isso. E a gente vem para a discussão sobre LGPD. Por que LGPD? LGPD, ele é uma segurança compartilhada, porque o LGPD, ele é uma lei que ele vai pegar não só a parte de offline, mas também de online. Então, eu dou as ferramentas para vocês cumprirem a parte de segurança, mas ela é necessária ser implementada. Dessa forma, a gente colocou aqui um manual de compliance da LGPD, ele está em PDF, para quem quiser depois a gente manda o link, né? Quem quiser ver já tem o endereço aqui. Mas ele fala o seguinte, para você estar compliant com a LGPD, você vai ter que, dentro do servidor, colocar as chaves criptográficas, rotear a senha dos usuários, ligar o CloudTrail, por quê? Porque o LGPD é como você controla e gesta a informação, não só do online e offline, mas também do controle de acesso de cada usuário. Até para, se tiver uma brecha na segurança, descobrir quem foi que teve essa brecha. Então, tem ferramentas que vão apoiar vocês nessa descoberta e nessa gestão de informação. Eu gosto sempre de falar que a LGPD, ela me lembra muito quando a gente teve o conceito de qualidade do Deming, né? Para quem conhece qualidade, antigamente você tinha uma área de qualidade e toda a empresa tinha que fazer o produto e quando chegava, a empresa falava, esse produto tem qualidade ou não. E o Deming veio, né, e falou que qualidade é uma responsabilidade de todos. Então, para você ter um produto de alta qualidade, não tem que ter uma área de qualidade, mas cada funcionário tem que estar responsável pela qualidade. E aí, quando a gente vem para LGPD ou GPDR na Europa, a gente fala a mesma coisa para a empresa como um todo. Não tem uma área de segurança de dados, uma área de segurança de informação. Cada pessoa é responsável pela segurança da informação. Por isso, a segurança ela não é só compartilhada entre a AWS e a empresa, mas ela é compartilhada entre cada funcionário da AWS e cada funcionário da empresa que trabalha com a AWS, para garantir que senhas sejam trocadas, que as pessoas corretas tenham acesso ao nível de informação e que todas as ferramentas necessárias para se manter chaves criptográficas ou mesmo níveis de criptografia em todos os acessos têm que ser garantidos. Então, é a responsabilidade de cada um dentro do modelo de segurança de dados hoje sobre como é o acesso de dados da empresa, ok? E terminando a minha palestra aqui, eu vou falar um case que é um cenário que eu gosto muito, que é o caso da Etice, né? A Etice, ela é a empresa de tecnologia do estado do Ceará, e ela em 2017 decidiu que ela precisava ter alguma coisa, não só em nuvem, mas definir o que são workloads que rodam em on-premises e rodam em nuvem. E é até uma coisa que acontece lá fora, que eles chamam de cloud first. Por quê? Primeiro você tem que provar que esse workload não roda em nuvem, porque nuvem é mais econômico. Então, imagina que você vai pagar
um boleto, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que o brasileiro ele sempre deixa para a última hora, e a nuvem ela é escalável, até porque se você comprar um set de servidores para só trabalhar para aquele pagamento daquele específico imposto, é desnecessário, porque você tem um prazo, as pessoas vão entrar naquele servidor, vão pagar aquele boleto, que é uma coisa pública, porque as pessoas estão na web, né? Não é uma coisa fechada, né? Um dado de pagamento interno de vocês. Então ele escala, recebe aquele número de usuários que cresce, paga aquela conta, e depois, quando acabou o prazo, né, ele se fecha e você não comprou aquela máquina. Então ele se torna uma forma de economia para cumprir necessidades de escalabilidade muito radicais em determinados períodos de tempo. E dessa forma a gente migrou toda a parte da Secretaria de Planejamento e Gestão para reduzir os custos, né? Por quê? Porque tem workloads dentro da ITIC que escalam em determinados períodos do mês e depois diminuem. Se eles tivessem adquirido hardware para fazer isso, esse hardware estaria ocioso. Então pensem nisso nos workloads que vocês têm. Eu tenho um workload que realmente ele cresce durante um período do mês e depois ele diminui e fica todos aqueles servidores sem utilização. Esse workload ele é ideal para ser um cloud first. Ele é o primeiro para você pensar nesse modelo. Ou mesmo workloads que você pensa como mobile, né? É um acesso de um aplicativo, durante o dia ele cresce muito, porque todos os usuários estão usando, mandando fotos e mensagens, e durante a noite o número de usuários decresce a quase zero. Então, esse tipo de workload ele realmente escala e diminui. Então, é isso. Gente, eu agradeço a todos pelo tempo. Eu deixei um código de QR aqui. Hoje nós temos um podcast da AWS Brasil, em que a gente fala sobre cloud, fala sobre os desafios e compartilha casos de sucesso. Então, quem tiver interesse também pode escanear o QR Code aqui e ter acesso ao nosso podcast que está no Spotify. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Bom, agora nós vamos passar para o próximo palestrante. É o Diego Ribeiro. Diego, seja bem-vindo. Boa palestra. Muito obrigado, gente. Deixa eu abrir minha tela aqui para apresentar para vocês. Vou carregar ela aqui. Vocês estão vendo minha tela já aí, né? Ainda não, Diego. Ainda não. Ainda não? Então deixa eu... Você não está em modo de exibição ainda, Diego. Você está com Deixa eu a colocar... tela de apoio. Deixa eu tentar de novo aqui, só um minuto. Diego, eu não sei se é só comigo, mas a tua voz está um pouco metalizada. Você está ouvindo bem ele, Breno? Realmente está um pouquinho metalizado. Então deixa eu fazer o seguinte. Vocês estão vendo minha tela aqui? Ainda está metalizada a minha voz? Sim. Sim. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu entrar novamente aqui para a gente já apresentar aqui, tá? Vou abrir aqui a tela novamente. Só um minuto. Perfeito. Se for o caso, Breno, a gente inverte, né, a sequência. O Diego está tendo alguns probleminhas ali. Isso. Então, a quem está nos assistindo, eu peço desculpas aí pelo problema técnico, a gente já vai saná-lo, senão a gente faz uma alteração aqui da ordem das apresentações. É importante até a gente destacar que estamos falando de transformação digital, né? E nada mais digital do que a gente está se encontrando nesse ambiente online, né? E estamos suscetíveis à tecnologia. Ao vivo, né? Exatamente. É isso. Esse é o novo normal que veio para ficar. Agora vamos lá, Diego.
Ainda um pouco metalizado, pelo menos para mim aqui, Diego, mas vamos, vai falando aí, vamos tentar aí. Vamos lá, dá para a gente seguir em Vamos lá, frente. se vocês quiserem, Arnaldo, eu inicio minha máquina aqui e a gente troca a ordem, mas fica a critério de vocês. Quer fazer isso, Breno? A gente inverte a ordem? Fique à vontade, podemos dar sequência, tá? Vamos inverter, Diego, aí em paralelo a gente verifica aqui o teu áudio. Então, Breno, passo a apresentação para você aí. Boa apresentação. Vamos lá. Todos já enxergam minha tela? Perfeito. Perfeito. O que o Serpro pode fazer pelo seu conselho, né? Primeiramente, quero dar um oi geral para todo mundo dos conselhos, né? Falar que a gente está bem animado em estar próximo a vocês e mostrar o que nós temos de novidade, né? O Serpro, ele fez o dever de casa, fez a transformação digital dele e a gente se organizou, né? A gente se organizou com o nosso time comercial em novos negócios para poder escutar aquilo que vocês têm de necessidade. Temos um laboratório interno de criação de serviços que tem como objetivo criar os nossos serviços, né? E o time de parcerias, que ele está localizado ali junto do nosso time de criação para poder trazer para vocês aquilo de melhor que existe no mercado, né? Então, com isso, como é que a gente está organizado para trazer para vocês as nossas ofertas? Nós temos um time consultivo, que eu represento aqui, né? Estamos juntos com nossa equipe para poder nos aproximar de vocês e chegar àquilo que vocês realmente precisam. E temos a loja Serpro, né? A loja Serpro, que a gente está aprendendo ali a disseminar os nossos produtos, disponibilizar e deixar tudo pronto para que a gente facilite a contratação por parte não só dos conselhos, mas de todos os nossos clientes. Perfeito, gente? Então, eu quero trazer para vocês aqui como destaque a transformação digital, o Serpro Multicloud e o ProID. São 3 produtos que a gente começa a discutir com vocês para fazer valer essa nossa interação, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente por cada um deles. O ProID, por que o ProID? O ProID, ele permite que a gente faça a identificação dos nossos funcionários, né? Dos nossos funcionários, no caso dos conselhos, dos profissionais. Então, na palma da mão, você consegue fazer essa interação com o seu público-alvo, né? Os conselhos representam esses profissionais e eles precisam se identificar. Eu acho que numa jornada de transformação digital, é a primeira coisa que a gente começa a pensar quando o assunto é digitalização. Conhecer o nosso público-alvo, estar mais próximo deles. E através da tecnologia, a gente pode ter uma solução onde, através em altos níveis de segurança, a gente consegue conversar com o nosso público-alvo, né? Então, a gente já tem vários cases de implantação. Para a gente faz total sentido que a transformação digital comece por ali, onde a gente tenha essa interação com os profissionais. Perfeito, gente? O ProID, ele pode ser encontrado na loja Serpro. E aí a loja Serpro, como eu coloquei para vocês, a gente está disponibilizando para vocês, melhorando o nosso ambiente. Precisamos entender quais são as necessidades de vocês, para que a gente possa, através da nossa loja, chegar mais próximo, né? Oferecer condições e facilitações para a contratação. Então, o gestor da loja, o Rafael Ferreira, ele está presente aqui, ele está disposto a escutar o que vocês têm para trazer para a gente, para que a gente faça essas adequações, né? Então, eu represento o time consultivo, teria o maior prazer em levar para vocês as nossas soluções, as nossas facilitações, e escutar o que vocês têm como problemas para serem resolvidos, né? Na nossa organização de ofertas, nós temos o time de parcerias do Serpro, né? Estamos aqui com a AWS, eu acho que é muito bom a gente estar próximo a empresas com tamanha notoriedade, né? Para que a gente siga em frente. Então, o time de parcerias ele está disposto a buscar novas soluções de mercado e oferecer para vocês de maneira mais inteligente. Nós não precisamos criar tudo do zero, né? Então, a gente pode
buscar parceiros no mercado para que a gente juntos possamos disponibilizar soluções inteligentes. Então, o que eu quero mostrar com isso? O SERPRO está preparado através de um processo, né, bastante robusto para que a gente procure esses parceiros. Então, o que significa isso? Como empresa pública, nós precisamos ter um processo que dê lisura na escolha desses parceiros. O nosso objetivo é a criação conjunta de serviços em prol do interesse público. Faz sentido para a gente ter a junção de esforços com empresas que tenham destaque no cenário de tecnologia, tá? Então, é por isso que a gente está aqui com a Amazon, existem outros parceiros, vou deixar aí uma pimentinha para vocês, para que a gente explore à medida do tempo, né? O que permite com que a gente faça essas parcerias? A gente tem a adequação jurídica, a Lei 13.303, ela permite com que empresas públicas façam parcerias, não é simples, não é trivial, o processo é bastante robusto, tem que se dar transparência para que a gente se adeque e traga a junção de esforços de empresas de destaque, tá? O principal princípio que nós temos para poder trabalhar com outras empresas de mercado é o compartilhamento de riscos e resultados, né? Então, ou seja, tradicionalmente o SERPRO já interage com o mercado, ele fazia as contratações através da lei de licitações para que a gente pudesse internalizar essas soluções, trabalhá-las e disponibilizar ao mercado. Na lei 13.303, a gente tem uma maior opção de construir algo em conjunto, juntar as nossas equipes de laboratório para poder seguir em frente, correto? Então, através do compartilhamento de risco e resultado e a garantia de segurança da informação, a gente consegue montar produtos para disponibilizar ao mercado. Então, da transformação digital, o que eu quero trazer para vocês, como grande novidade, é essa parceria que nós firmamos, né? Nós firmamos uma parceria com as empresas Accenture, Elo Group, McKinsey e Stefanini. Então, foi um processo que teve um chamamento público, as empresas vieram até o SERPRO, mostraram sua expertise para que a gente pudesse formatar a transformação digital. Mas a transformação digital, que é matéria do nosso amigo Diego, né? É por isso que a gente inverteu a ordem, mas sem prejuízos, né? A transformação digital, ela é um conjunto de componentes que a gente precisa rever os nossos processos, rever a nossa organização, para aí sim digitalizar os nossos serviços. Então, para isso, nós chamamos essas empresas. Por que a gente chamou essas empresas? Porque já é expertise delas fazer a transformação organizacional e processual. Cabe ao SERPRO fazer a digitalização daquilo que é matéria deles, né? Então, em conjunto, nós propomos um serviço em que a gente possa oferecer para os conselhos esse pacote completo. Ou seja, nós vamos até vocês, vamos entender o problema que vocês têm, entender as estratégias que vocês têm para a transformação digital, e ali sim, juntos, partimos para um planejamento, onde a gente faça uma imersão em conjunto, possa entender as suas dificuldades, as suas proposições, para chegar na transformação digital propriamente dita. Então, para a gente conhecer essa transformação digital, o nosso time comercial ele está pronto para atender vocês, em conjunto com essas empresas, fazer uma imersão e chegar a uma prestação de serviço completa que atenda à necessidade dos conselhos. Perfeito? Ambientes e conectividade de TI. SERPRO Multicloud. A nuvem chegou para ficar. Então, como a nuvem chegou para ficar, vocês só têm duas opções, né? Quando ir para a nuvem, não é nem mais se ir para a nuvem. É quando ir para a nuvem, qual o momento correto e como ir para a nuvem. O SERPRO, em conjunto com seus parceiros também, fez novamente um processo de parcerias, abriu um chamamento público onde as empresas pudessem vir. O SERPRO Multicloud só faz sentido se a gente tiver várias nuvens ali dentro. Hoje, o SERPRO Multicloud, ele é composto pela nuvem do próprio SERPRO, é uma nuvem privada, e a nuvem da AWS, que aqui está conosco. Então, nós montamos ali um ecossistema de soluções provida por profissionais especializados em nuvem, certo? Com expertise em soluções governamentais.
Então, a nossa intenção não é reinventar a roda, é que a gente possa trazer a expertise dos nossos parceiros para tornar realidade para vocês. O que é importante também falar é que hoje nós temos a AWS, mas estamos em processo com outras empresas que responderam ao nosso chamamento público. Então, é importante considerá-los, né, para a gente fazer valer a Serpro Multicloud. Como para tudo, e a gente fala da transformação digital também, existe uma jornada para a adoção da nuvem. Então, o time do Serpro ele organizou os seus serviços profissionais em nuvem para que a gente pudesse fazer uma jornada, onde a gente passa por um mapeamento, o diagnóstico da situação do nosso cliente. Não é simplesmente ir para a nuvem, é saber como a gente vai para a nuvem, se faz sentido a gente ir para a nuvem. A gente dá todo o apoio, esse é o nosso diferencial. A gente escolhe ali um projeto piloto para que a gente tenha uma seleção de um pequeno case para se tornar realidade. Então, quando falamos de transformação digital, nada melhor do que a gente testar. A gente testar, tentar e ir rápido nessas soluções. Para que aí a gente possa ter uma estimativa correta dos serviços, né? Saber o que a gente está levando para a nuvem. E aí faça um paralelo também à transformação digital. São coisas muito parecidas, né? Quando a gente fala de tecnologia, muita gente fala de transformação digital. Então, num caminho cartesiano, seria isso, entender o nosso problema, entender as necessidades, saber aonde a gente quer chegar, testar isso rapidamente, passar pelas estratégias de tecnologia, montar uma arquitetura que faça sentido para aquela demanda, e aí a gente faz a corretagem. Como coloquei para vocês, nós temos ali, inicialmente, a AWS, nosso primeiro parceiro para a nuvem. Então, a gente pode organizar essas ofertas para chegar à conclusão qual que é a melhor para o nosso cliente. Então, notem que é uma descoberta em conjunto. Não só do Serpro, não só da empresa parceira, nem só do cliente. Então, nós estamos dispostos aqui a sentar na mesma mesa para que a gente possa falar a mesma língua. Correto? Então, com isso, teremos ali um planejamento para que a gente possa definir uma solução, definir o parceiro e trazer o sucesso do cliente. Em resumo, seria essa a nossa oferta, a jornada para a adoção da cloud, né? No modelo de negócio, onde a gente tem ali, inicialmente, o serviço de broker, onde a gente oferece, a gente entrega para vocês o diagnóstico do ambiente, o diagnóstico da maturidade do cliente, define-se um plano de ação e já traz uma proposta comercial com estimativa de valores. Por que a gente coloca essa proposta comercial? Porque somos uma multicloud. E como multicloud, nós temos diversos parceiros para atender a sua necessidade, né? É o pontapé inicial. É através desse serviço profissional que a gente consegue fazer a diferença e trazer o que há de melhor no mercado para o conselho de vocês. Tá? Então, após esse serviço de broker, nós levamos para o time de arquitetura de design, onde os projetos de arquitetura eles começam a tomar forma, né? Só faz sentido a gente desenhar uma arquitetura quando a gente tem o diagnóstico da maturidade desse cliente. Sabe-se aonde a gente vai chegar com aquela tecnologia, perfeito? E ali a gente já tem o cenário com os comparativos técnicos das empresas, né? O time do Serpro também já está preparado com a gestão de migração dessa nuvem. Então, a gente tem um time especializado para fazer essa migração. E essa migração ela só vai fazer sentido se a gente planejar muito bem, se a gente trabalhar em conjunto, né? Então, para isso, nós disponibilizamos os nossos melhores técnicos para poder atendê-los. Passamos ali para a automação da engenharia de nuvem, né? Então, essa automação também é um time muito técnico que vai na fonte do problema que vocês têm para resolver. Ou se ainda não é um problema, a gente está prevendo como é a melhor forma da gente trabalhar. E, por último, a gente já tem um serviço de gerenciamento dessa nuvem. Então, só faz sentido que a gente disponibilize se a gente pode gerenciar e dar continuidade na nossa proposta. Ok? Então, pessoal, de forma bem resumida, esse é o Serpro. Nós temos essa oportunidade com os conselhos. Nós queremos operar para a sua cadeia produtiva.
não só com serviços de infraestrutura, mas pensando em aplicativos que podem ser encontrados na nossa loja e que conversem com o público-alvo de vocês. Que a gente possa atuar nas suas atividades finalísticas. Podemos trazer ali como exemplo os CREAs, né? Você tem ali os engenheiros na ponta. Então, quais são os tipos de aplicativo que ele pode utilizar para ser beneficiado, para que a sua profissão seja beneficiada? Então, o nosso intuito é facilitar a vida dos profissionais, gerar valor para os profissionais e para as profissões. E, com isso, a gente contribuir para um país verdadeiramente digital. Tá? Então, para que a gente possa levar para vocês as nossas ofertas, discutir mais ponto a ponto como podemos atender, eu disponibilizo ali o meu e-mail, né, o meu e-mail direto, além de cada produto que vocês podem encontrar na loja Serpro, né? Então, esse exercício ele é muito importante. Ficamos à disposição de vocês para fazer valer a atividade finalística de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Breno. Bacana aí conhecer a visão, a estratégia, as parcerias do Serpro, né? Para esse novo mundo aí que se apresenta de computação em nuvem, né? Eu sou fã do ProID, então sou suspeito para falar. Foi amor à primeira vista. Bom, agora finalmente aí o Diego, né? Diego, agora sim, né? Tá com fonão aí, bacana. Diego, a sala é tua, boa apresentação. Vamos ver se agora o som sai melhor agora, tá? Melhorou excelente. O som? Já está ótimo. Excelente. Aqui, bom, até falar aqui que agora eu tive que botar um som que despenteou meu cabelo. Eu tinha recebido até elogio que meu cabelo estava bem arrumadinho para a apresentação, mas é por uma boa causa, tá? Vocês estão vendo minha tela aí de apresentação já, né? Ela está no modo ainda de colunas à esquerda, né? Não está em modo... Agora sim, modo de apresentação. Então, beleza. Vai lá. Então, vamos lá. Então, me apresentando primeiro, pessoal, meu nome é Diego. Hoje eu sou o superintendente de governo digital no Serpro, mas há 2 anos atrás eu era o superintendente que foi responsável pela criação de novos produtos, uma das superintendências criadas para o Serpro trabalhar com a transformação digital para o mercado privado, e a gente tentou trazer esse conhecimento para o governo digital, criando uma nova superintendência. Tá aí, se vocês quiserem ir o meu LinkedIn, vou adorar trocar experiência com vocês aí no futuro aí, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, quando a gente fala de transformação digital, é que o mundo está mudando, né? Agora, as pessoas têm mais opinião com as redes sociais, né? Elas escolhem o que elas querem assistir, né? Elas não têm mais aquela necessidade de ter que seguir o que é posto para elas, né? Então, a influência que uma pessoa tem hoje no mercado, não só privado como no público, também é muito grande. E o que as pessoas falam pode simplesmente ter um impacto gigantesco nos negócios do governo e negócios privados. Então, é nisso que a gente começa, é nesse cenário que é importante a gente entender que começa a transformação digital, né? Mas o que é a transformação digital, né? Em poucas palavras, transformação digital é você trazer para o cliente ou para a sua empresa uma nova agregação de valor. Às vezes a gente está acostumado a achar que transformação digital é o uso de tecnologia, mas não é isso. Transformação digital é usar a tecnologia para criar novos negócios, novos valores para a empresa, tá? Existem várias empresas que já nasceram no mundo digital, né? E hoje são marcas fortíssimas, que inclusive são empresas que valem muito hoje, né? Se você comparar o crescimento dessas empresas, Airbnb, Uber, Nubank. Mas aí a gente pode pensar assim, a minha empresa não nasceu no mundo digital, né? É o caso do Serpro e de muitas outras, nasceram antes do mundo digital, né? Será que tem espaço para mim mesmo? Meu negócio é diferente, meu negócio às vezes não se encaixa a transformação digital. E aí eu tenho uma provocação para vocês aqui. Eu tenho um enteado que hoje ele tem 13 anos, mas com 10 anos ele foi para a primeira rave dele, né? Com 10 anos de idade. E essa rave ela foi feita dentro do PlayStation 4. Não sei se vocês gostam de jogar videogame, mas ele adora. E vocês veem que esse é o DJ Marshmello, e eu gosto de usar ele como uma provocação, porque eu acho que o maior show que ele fez de retorno para ele, na vida dele, possivelmente foi no videogame, né? Onde ele cantou ao vivo para a criançada, criou fãs novos. Foi o maior show com 700 mil pessoas assistindo ele, cerca de 700 mil pessoas. E ele lá fazendo esse show
aí para todo mundo e criando um modo diferente de fazer show, né? Você vê entendendo o mundo digital e usando o mundo digital para seus negócios, para mudar a forma como ele se relaciona, né, com seus futuros fãs, né, que são seus clientes no caso. Então é uma provocação muito legal. E meu enteado estava lá, assisti o show com ele e assim, é uma experiência diferente, é muito legal, tá? Mas considerando isso, então, como é que eu posso entender transformação digital para trazer para a minha empresa? Primeiro, eu tenho que conceituar a vocês que transformação digital não é só tecnologia. Transformação digital passa por esses 3 pilares, né? Tecnologia, processos e pessoas, né? São os pilares da transformação digital. Vamos dar uma passadinha em cada um deles e depois a gente vai falar como foi a experiência do Serpro nesse processo de transformação digital, né? Primeiro, vamos falar de tecnologia, tá, gente? Tecnologia, é óbvio que ela tem que estar presente na transformação digital. E o que eu posso falar para vocês aqui é assim, existem aí vários estudos que mostram as tecnologias que podem impulsionar as empresas para novos negócios. Internet da coisa é uma delas, aí vocês estão vendo aí no ranking da KPMG, né? RPA, inclusive, está crescendo muito mais. Vocês veem que essa pesquisa é de 2019, mas a gente já vê que em 2020 a RPA teve um crescimento muito grande. Inteligência artificial também. Então, é importante começar a entender as tecnologias novas que existem no mercado, porque essas tecnologias podem potencializar novos negócios, né? E aí tem vários exemplos, tá, pessoal? Para todos os segmentos. Será que o meu segmento de saúde pode se utilizar disso aí? Será que o meu segmento automotivo pode utilizar disso aí? Eu vou dar um exemplo que a gente viu de fiscalização nos Estados Unidos, que eu acho muito legal. Existem as empresas de fiscalização sanitária e ela começou a utilizar o Twitter como uma forma de ser mais preciso na fiscalização sanitária e exigir talvez menos profissionais. Ela conseguia coletar o Twitter de todo mundo, né, de muitas pessoas que estavam rodando ali com restaurantes, centro de alimentação. Depois elas usavam inteligência artificial para cruzar tweets de pessoas que disseram que frequentaram determinado estabelecimento para alimentar, com tweets de pessoas que estavam alegando alguma doença, dor de barriga, dor de estômago. Então, a inteligência artificial automaticamente, imaginem só, por uma coisa simples, o Twitter está aberto para todo mundo aí, né? Automaticamente ela conseguia pontuar estabelecimentos com a maior assertividade para que o pessoal fosse analisar problemas sanitários. E aí, na saúde, a gente sabe que tem já inteligência artificial fazendo diagnósticos, avaliação de pandemias, né? Então, é uma coisa que é muito forte nisso aí, tá? Aí, vamos falar um pouquinho de processos. Rapidamente, processo, eu gosto de brincar que a gente escuta muito falar que o foco era no cliente, que as empresas tinham que ter foco no cliente. E agora as empresas têm que ter o foco do cliente, né? É calçar o sapato do cliente, né? Sentir o que o cliente sente na hora que está usando o seu produto, né? Um exemplo muito comum disso aí é quando a gente faz empresas aí têm usado a sensação de experiência do usuário para conseguir fazer os seus clientes se sentirem no lugar dos seus clientes, tá? Vamos falar um pouquinho de jornada do usuário nesse mundo dos clientes aí, tá, gente? Essa jornada do usuário, gente, ela é fundamental porque é assim que você se sente no lugar do seu cliente. Então, você começa a usar a jornada do usuário como uma forma de você trabalhar o que seu cliente sente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma vez a gente fez um trabalho com uma seguradora de carro, né? Imagina quando o cliente vai usar uma seguradora de carro. Qual é a sensação que ele está tendo? Então, eu tenho que saber, geralmente esse cliente já vai estar irritado, ou vai estar chateado, ou vai estar triste. Então, eu tenho que ter essa jornada de uma forma que eu entenda, inclusive, o que o cliente está sentindo para melhorar essa visão do cliente, né? E aí, o exemplo que eu dou, que resolveu muitas brigas aqui em casa, é o exemplo do ketchup, né? Não sei se vocês lembram lá, tinha aquela garrafa de ketchup que no finalzinho ali sempre sobrava um ketchupzinho aí no final, né? E cada um tratava do seu jeito. Tinha gente que jogava fora, tinha gente que eu já vi misturar um pouquinho de água.
aqui em casa eu ficava batendo no fundo da garrafa e geralmente ela estourava no final e melava a toalha de mesa, melava sofá. Então, graças a Deus, uma pessoa pensou na experiência do usuário e inverteu a garrafa ao contrário. Eu acho que isso é que é a visão de experiência do usuário, tá? Agora vamos falar um pouquinho de pessoas, tá? Só um pouquinho de pessoas aí para vocês entenderem esse mundo de pessoas aí que a gente vive hoje, tá? Dentro desse mundo de pessoas, né, é importante vocês entenderem que o comportamento ele é essencial dentro da visão do como as pessoas vão trabalhar a transformação digital. Tá? Olhando esse mundo de pessoas, vocês vão perceber o seguinte, né, que existem comportamentos que são importantes as pessoas terem, tá? E eu vou elencar 5 comportamentos aqui que eu acho que vão fazer toda a diferença. A visão sistêmica no ecossistema significa que a transformação digital ela não é simplesmente focada na questão do sistema que você está fazendo. Você tem que entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Né? Isso é um comportamento que você tem que fortalecer na sua empresa. Né? A delegação e a capacidade de assumir responsabilidade também é importante, porque para você fazer transformação digital, você não vai conseguir com 1 ou 2 pessoas puxando o assunto. Você vai ter que fazer com que as pessoas entendam o que é transformação digital e o que é que elas precisam para sair do outro lado. Né? E começa a entender qual é a responsabilidade que tem que ter. Experimentação e aprendizado. Esse é um dos que eu mais gosto de comportamento que você tem que tratar na sua empresa. Né? Porque todo mundo gosta de experimentar e dizer que aceita a falha no experimento. Eu adoro experimentar, desde que eu não erre. Né? Eu aceito falha desde que eu não erre. É uma brincadeira que eu faço que quer dizer assim, quando dá errado, eu procuro o culpado. Será que minha empresa ela tem essa percepção de que experimentação significa falhar? Agora, claro, a gente pode falhar rápido, a gente tem que aprender com as falhas e não pode falhar novamente. Então, a gente tem que ter uma outra percepção de entrega rápida. Né? Os projetos estruturadores, por mais que eles demorem 1, 2 anos se estruturando, eu tenho que ter formas de marcar se a minha experimentação está indo para o caminho certo ou o caminho errado. Tá? E, por último, esse dispensa até grandes comentários, é a colaboração. Então, juntando a mudança de tecnologia com a visão de mudança do processo, né, que a gente tem falado aqui, com esses comportamentos, sua empresa começa a estar pronta para ir para a transformação digital. Né? Então, a visão sistêmica é isso que eu falei para vocês, tem que olhar sempre o todo, a gente não vai viver em ilha. Delegar é ensinar, né? Eu adoro esse resumo que eu faço, porque eu acho que é para marcar bem para vocês. Encorajar é experimentar. Eu brinco aqui que quem experimenta, muitas vezes no início, se dá mal, mas depois acaba gostando. Enfatiza resultados e ações de curto prazo, porque isso vai fazer diferença no seu negócio, né? Você vai entregar mais. E colaborar é ter equipes multidisciplinares, né? Ter equipes que trabalham juntas, independente de que departamento é. Né? Agora, a gente vai dizer assim, como é que eu posso começar a minha jornada? E aí eu vou falar os 4 pontos que o Serpro passou a experiência, que eu diria para vocês que pode ser uma receitinha aí para todos vocês quando querem falar de jornada de transformação digital. Né? Primeiro, vamos rever o ecossistema. O que é rever o ecossistema? No caso do Serpro, por exemplo, eu tinha uma linha muito clara onde a minha transformação para o governo, meu atendimento para o governo, era sempre focado de eu ter um fornecedor que me entrega um produto, uma tecnologia, eu ofereço para o governo e o governo oferece para o cidadão. E a gente parou e pensou assim, vem cá, e se eu oferecer coisa para a empresa e melhorar a vida da empresa? A empresa também pode oferecer coisas para o governo e, por consequência, para o cidadão. Né? E se eu oferecer coisa direto para o cidadão, já que eu quero pensar na experiência do cidadão? Então, na hora que você revisita o seu ecossistema, a transformação digital não é só pegar os serviços atuais que você tem e tentar transformá-lo. É tentar identificar outras oportunidades. E uma é você olhar o seu ecossistema como um todo. Né? O Serpro fez isso e, no final, olha a transformação digital, se vocês pararem para olhar a fumaça aqui de ação, né? O mapa de calor vai chegando próximo do cidadão, ele que vai se beneficiando no resultado final. Né? Então, olhar o ecossistema é fundamental. Né? Olhando o ecossistema,
eu crio soluções como o GovBR, que centraliza todos os serviços do governo num único portal, né? Não é só uma mudança tecnológica, é o cidadão achando mais fácil tudo que ele precisa para interagir com o governo, né? Olhando a mudança do ecossistema, eu posso entregar para as gráficas soluções de validação facial que reduzem a fraude e que, ao reduzir a fraude, a gráfica que emite, por exemplo, uma carteira de motorista, ela está melhorando a vida do cidadão, porque não tem seu documento fraudado, e do governo, porque tem um processo mais rígido, né, mais consistente. Olhando o ecossistema, eu consigo lançar, como a gente lançou agora, o Antecipa.gov. O que é o Antecipa.gov? Só para vocês entenderem, pessoal. O SERPRO, junto com o Ministério da Economia, lançou uma solução que, no ecossistema atual do Brasil, é fundamental, né? É uma forma de você usar informações de contrato como redução de risco para que as instituições financeiras possam emprestar dinheiro com juros mais baratos para fornecedores do governo. Olha que interessante. E fica uma situação totalmente autossustentável. Ninguém teve que gastar aqui dinheiro para manter isso aqui, porque o ecossistema se mantém e a gente cria uma situação melhor, principalmente nesse momento de pandemia, para os fornecedores de governo. Tá? Integra Franca, mesma coisa, entendendo as dores de quem tem loja na ponta, né, nas fronteiras e precisa prestar conta desse serviço. Então, são coisas que a gente vai mudando no ecossistema até chegar em soluções como o DataValid, que a gente entrega para fornecedores, né, novas tecnologias e alternativas para que bancos, empresas que fazem cadastro, possam melhor elaborar e identificar qual é o seu fornecedor, qual é o seu cliente, né? Tem situações de carteira, como de entidades de classe, que a gente tem que chamar ProID, que a gente tem feito aí com várias entidades de classe, né, a criação de carteiras digitais, utilizando, inclusive, essas validações. Então, essa é a mudança do conceito, né, quando a gente fala de rever o ecossistema. Veja que agora eu não faço mais só solução pensando no governo, eu faço pensando para todos os segmentos, né? Fomentar modelos de negócio, né? Vocês já devem ter visto essa figura, esse é o Business Model Canvas, mas a gente teve que aprender, ou seja, a transformação digital, e a gente usou isso aqui muito como referência, é pensar em outras formas de você fazer negócio, tá? E aí, como foi citado aí, a gente vem aqui que o SERPRO criou uma estrutura toda de gate, um fluxo de gate, né, que é um processo onde cada etapa eu vou amadurecendo a ideia e ela pode ser cancelada, suspensa ou evoluída com mais maturidade. Mas uma coisa importante, a gente traz essas ideias com o novo modelo de negócio e a cada etapa dessa, que a gente chama de gate, né, os diretores estão diretamente envolvidos para poder apoiar a transformação digital ou pedir ajustes no que a gente tem. Então, vejam que transformação digital é passar por modelos de negócio, né? Fortalecer os canais de venda foi outro aprendizado que a gente teve na transformação digital. Antes eu recebia muita demanda de governo e hoje o SERPRO tem seu próprio marketplace, né? Porque na hora que a gente fala de novos negócios, eu tenho que atrair novos clientes, novos leads, e eu não tinha esse modelo. Então, vejam que transformar digital requer muitas outras disciplinas na empresa também, como disciplinas de venda, de marketing, e é natural você ter que revisitar a sua estrutura. Então, não é só tecnologia, como eu falei, mas é todo esse conjunto de processo, tecnologia e gestão de pessoas. E, por último, né, a gente tem que monitorar e revisar os modelos. Hoje, a gente conseguiu entrar num cenário, num ciclo PDCA, onde eu começo a fazer a gestão de ciclo de vida de serviços digitais e de produtos, né? Evoluindo, se você comparar o que é hoje ao que a gente começou há 2 anos atrás, você vai ver o quanto a gente amadureceu. Não adianta, como a gente mesmo falou no comportamento, querer chegar no processo perfeito de uma vez. Eu tenho que ir acrescentando, porque a transformação digital ela requer tempo, né? E eu brinco que talvez ela nunca chegue, porque na hora que você chegou, vai aparecer coisa nova e você vai fazer de novo, né? E esse é a sugestão que eu dou para vocês de transformação digital e a forma como que vocês podem começar essa jornada, né? E gostaria de deixar uma mensagem para vocês que, assim, foi o case do SERPRO e é o case que a gente vê na maioria das empresas. A transformação digital ela é a chave para serviço mais eficiente e sustentável. Então, assim, para a sua instituição, para o seu negócio, para a sua empresa, não importa, a transformação digital vai ajudar a ter esse equilíbrio, né, entre custos
e soluções e serviços de uma forma eficiente, use a transformação digital para deixar a sua instituição mais sustentável, tá? Esse aqui era o recado que eu tinha para dar para vocês aqui, tá bom? Muito bom, Diego. Excelente apresentação. A gente vê que realmente a tecnologia por si só, né, ela não tem, né, objetivo, mas na hora que você agrega processos e pessoas, aí realmente a gente tem realmente um contexto completo, né? E é bacana que você tocou, e acho que em algumas dores aí dos conselhos, né? Dentro desse processo aí da pandemia, a gente vê a necessidade dos conselhos ou criar novos processos ou simplificar esses processos, né? O uso de novas tecnologias, videoconferência, eventualmente blockchain, a gente vê também aí toda essa parte de fiscalização inteligente que poderia ser feita também através de modelos estatísticos, inteligência artificial, né? Network, né, do ecossistema, dos conselhos, enfim, acho que você abordou aí pontos bastante interessantes e relevantes para os conselhos, né? Pessoal, a gente tem algumas questões aqui, eu vou endereçar aqui aos palestrantes. A primeira veio do Edson. Edson, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa daqui vai para Breno, né? O SERPRO oferece o mesmo serviço que a WF oferece? Como definir esse serviço? A contratação pelo SERPRO cabe dispensa? Já o serviço da AWS é da mesma forma, né? Ou seja, acho que é o mesmo serviço, né? E custos aqui, Edson, depois, posteriormente, aí você vai ser contactado, aí o time do SERPRO pode lhe dar uma visão dos custos, né? Então, para você, Breno, os serviços que o SERPRO oferece são da AWS, cabe dispensa de licitação, poderia explanar um pouquinho sobre esse processo, por gentileza? Claro, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Edson. Quando a gente organiza essas ofertas, tem que ficar claro para o nosso cliente que ele está contratando o SERPRO, tá? Então, a contratação ela é feita com o SERPRO, nós atuamos através dos parceiros e com a oferta desses parceiros. O serviço existe por si só. Então, a gente traz aqui para dentro do SERPRO, né? A gente tem a nossa camada de inteligência ali dentro para que esse serviço chegue até o cliente. E, em relação a custos, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Na minha apresentação, eu já deixei isso aberto para vocês, para que a gente possa ir até vocês com uma proposta comercial, para que a gente possa entender de fato qual é a necessidade e gerar a proposta como é devido. Respondido? Legal. Acho que tem mais uma aqui. Bom, meu som tá ok, né? Esse negócio de ter só uma telinha aqui, às vezes eu fico perdido aqui. A segunda pergunta, eu acho que pode ir para o Diego. Diego, vamos lá, a pergunta de Rogério, né? É sobre LGPD, né? Ele pergunta, quando é feita a apuração da maturidade do cliente, aderência em segurança e LGPD também são avaliados? Então, aqui acho que cabe naquele contexto de processos e pessoas, né? Diego, você poderia responder essa pergunta do Rogério, por gentileza? Claro, claro. Quando a gente faz essa visão dos novos negócios, e você tem toda a razão que você falou, Arnaldo, isso começa a ficar intrínseco à cultura da empresa. Todos os novos negócios, a gente considera essa questão da LGPD, da maturidade das empresas com qual a gente está lidando esses serviços, porque a gente entende o seguinte, né? Como toda empresa agora, não só o SERPRO, mas o SERPRO já tem isso, talvez é uma das suas forças motrizes, segurança e privacidade sempre foi uma das forças motrizes do SERPRO. Então, isso é considerado em qualquer modelo de negócio que a gente vai fazer, principalmente quando a gente está lidando, né, com novos players no mercado. O aumento do ecossistema faz com que a gente tenha essa preocupação redobrada. Então, na prática, tudo isso que a gente citou vai entrando na cultura da empresa e a gente não faz, por isso ser uma grande diretriz da empresa, a gente não monta modelos de negócio que isso não seja considerado. Agora, isso considerado, na verdade, a gente percebe que, inclusive, fomenta outros negócios, sabe, Arnaldo? Porque a gente percebe o seguinte, que as empresas que estão no mercado também precisam dessa ajuda. Então, a gente está aqui para ajudar que isso aconteça, entendeu?
Excelente. Acho que aí você matou também, endereçou a pergunta do... O que é importante a gente Oi. colocar que de LGPD está disponível na nossa loja, certo? Nós temos uma série de serviços relacionados, né? A LGPD ela é uma premissa, então os modelos de negócio que ali surgem, eles já partem dessa premissa, como o Diego colocou, e nas nossas ofertas, na organização das nossas ofertas, nós já temos uma série de serviços relacionados à LGPD, do qual eu consigo destacar aqui o LGPD educacional. Eu acho que para as empresas, para as organizações que precisam se adequar à LGPD, nada melhor do que você começar do início. A gente conhecer o que é LGPD, o que a gente pode fazer com ela. O SERPRO, através de uma parceria também, disponibiliza uma plataforma educacional para a LGPD. Não, bacana. E com isso aí você também endereçou a questão do Clayton, né? Se existe um serviço de consultoria do SERPRO, então está respondido, Cleiton. E eu até queria agregar aqui o meu comentário, pessoal. Quer dizer, não sei se todos conseguiram ler todo o texto da lei, né? Mas ela passa justamente por aquilo que o Diego falou anteriormente, né? Ela passa por processos, ela passa por capacitação de pessoas e por tecnologia, né? E aí tem que ter um peso na balança, porque se você deixar para a tecnologia todo o peso de fazer o rastreamento da LGPD, pode ficar extremamente complexo e caro, né? Por isso a necessidade de se rever processos, né? Rever capacitação de pessoas, né? De forma que fique um projeto equilibrado, né? Temos mais uma aqui, eu acho que essa daí para você, Breno, aprofundar um pouco mais, né? Essa é do Enio, né? A contratação via o SERPRO precisa de licitação e tem estudo técnico preliminar para suportar esse processo? Perfeito. A contratação do SERPRO pelos órgãos públicos, ela é feita de forma direta, né, na 8666. Então, existe todo o atendimento à legislação para que o SERPRO seja contratado diretamente, tá, com a dispensa de licitação. E me desculpe, Arnaldo, qual que é a próxima pergunta, que é relacionada também? Acho que você já respondeu, que tinha a ver com o estudo. Bom, essa aqui é sobre licitação, estudo preliminar. A outra era se o SERPRO oferecia serviço de consultoria de LGPD. Então, tem mais uma aqui, e acho que é para você também. O SERPRO faz serviço, faz uma auditoria nos serviços e sistemas tecnológicos, aí é mais para a linha de serviços profissionais, né, de vocês, né? Entendi. Quando você fala de gerenciamento, que foi a última ponta ali da nuvem, acredito que seja direcionada ali na nuvem, né? Isso. É o gerenciamento Exato. completo, para que a gente dê toda a transparência que precisa para o cliente, para que ele possa seguir com a nuvem. E, claro, a auditoria ela é fundamental ali na prestação do serviço. Não, bacana. Temos uma pergunta do Marcelo sobre a existência de alguma tratativa com um dos conselhos aqui, o Conselho de Engenharia. Marcelo, sim, existe uma tratativa e a pergunta vai ser encaminhada pelo Breno aqui, e aí ele te coloca no contexto das tratativas aí que está com o Conselho Federal nesse momento. Deixa eu ver se tem mais questões aqui no chat. Aqui, temos mais umas do Jone. O SERPRO também disponibiliza, por exemplo, banco de dados como serviços na AWS e outros softwares como serviço. Talvez ele esteja falando de software as a services, né? Então, aqui ele está falando do serviço de banco de dados gerenciados, né? Breno, você quer comentar e eu posso complementar aqui também. Então, seria sobre um serviço específico da AWS, que seriam os bancos de dados gerenciados, né? Se ele está disponível aí também no modelo. Hoje, no modelo, a gente oferece a infraestrutura como serviço e a plataforma como serviço. Isso. E completando aqui, a pergunta é do Andres, né? Sim, Andres, então a gente dispõe aí de vários
várias tecnologias de banco de dados gerenciados, né? Seja MySQL, Oracle, Microsoft, Aurora. Então, há um rol hoje de banco de dados gerenciados que também estão disponíveis através da multicloud do Serpro, tá ok? Bom, como está o tempo aqui, temos mais tempo aqui para mais pergunta do Nairton. Bom dia, existem poucas empresas de TI que atuam com sistemas gerenciais, conselhos, né? Cadastro, fiscalização e financeiro. Além disso, a maioria das bases de dados já existe um legado, né, importante, são dados históricos, né, esses bancos de dados mais antigos, né. O Serpro tem interesse em explorar esse nicho, estou à disposição para maiores detalhes. Então, sobre a disposição do Serpro, né, de explorar essas bases de dados, né, para fins aí de desenvolvimento de soluções, né, na área de fiscalização, cadastro, relacionamento. Então, acho que essa pergunta vai para o Diego, né, na área de serviços aí, né, novos serviços de tecnologia. Temos muito interesse, sim, Arnaldo, nesse tipo de abordagem. Inclusive, a gente faz muita dessa abordagem também, não só com os conselhos, mas com o judiciário também, estados, municípios, porque a gente entende que a gente tem o objetivo de criar um ecossistema, de fato, agregador, e a gente percebe que os conselhos e os judiciários fazem parte desse ecossistema nacional, né? Então, a gente tem tido algumas abordagens com o conselho e com foco de transformação digital, independente das questões legadas, né? A gente sabe que isso faz parte de todos os ecossistemas, a questão de legado, mas a gente entende que é uma grande oportunidade, inclusive a gente tem discutido com conselhos coisas autossustentáveis, né? Coisas que você pode criar já com essa transformação digital de forma que o serviço possa ter uma autossustentabilidade. Então, temos sim, total interesse nesse tipo de ecossistema. A gente tem pessoas para isso, inclusive. Queria fazer uma observação aqui, Arnaldo. A Amazon ela tem um programa de investimento para esse tipo de coisa, né, que a gente chama dos programas de migração. Então, quando a gente tem um cliente, o Serpro sendo um parceiro, a gente faz um investimento até porque quando o cliente está com uma base, ele tem um momento que ele tem que pagar duas, né? Então, a gente apoia com créditos de AWS para ele não ter esse duplo custo numa fase de transição, que são os nossos programas de migração. Então, se existe um projeto de algum cliente que pode ser feito junto com o Serpro, a gente apoia financeiramente esse tipo de migração, para que o cliente não tenha um duplo custo. Tá? Bacana, bem lembrado aí, Ronaldo. Obrigado aí pela resposta. Temos mais uma aqui do Daniel, eu acho que essa é para Breno. O Serpro, além de fazer esse serviço de broker, né, ele também atua na capacitação das equipes dos conselhos? Né? Isso, a capacitação ela faz parte da jornada, né? Então, quando a gente faz essa descoberta, a gente define qual é o melhor parceiro para atender aquela necessidade e a gente faz a implantação, aquela imersão no nosso cliente, em conjunto a gente leva essa capacitação para dar continuidade ao negócio. Ótimo. Tem um aqui que diz respeito sobre a 866, acho que vai para ti também, Breno. A pergunta é da Letícia. Oi, qual o inciso do 866, né, que dá suporte a esse trabalho do Serpro? Seria o artigo 24? Bom, eu não sou jurista, tá? mas posso buscar essa resposta de maneira bem técnica com o juridiquês, né? E responde diretamente para você, Letícia, no privado. Pode ser? Não, legal, a gente tem aqui os contatos da Letícia, aí dá todo embasamento. Perfeito, Arnaldo, obrigado. Viu, Letícia? Aí a gente, né, tem todo o trabalho ali do Serpro que vai dar todo o embasamento jurídico, né, para proceder com esses serviços, né. Temos aqui uma do Enio, né, ela um pouco mais técnica aqui, diz respeito a estarei acessando a console da AWS ou haverá uma outra camada uma camada de software que seria uma console própria do Serpro para fazer uso desses serviços? E aí, deixa eu ver, quem que seria? Se é você mesmo, o Breno, ou se o Diego aí para essa pergunta?
senão eu posso me Nessa arriscar. pergunta aí, Arnaldo, assim, eu vou buscar aqui, inclusive enquanto tá acontecendo, vou ver aqui, vou conversar com os especialistas aqui, como é que eles montaram essa visão da console de acesso. Vou ver se até o final aqui eu já consigo essa resposta. Se não, a gente pega aí para voltar atrás. Enquanto em paralelo, eu já vou levantar aqui, pode ficar tranquilo. Perfeito, obrigado. Bom, acho que encerraram as perguntas aqui. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente tem alguns minutos. Também, enquanto isso, né, se aparecer novas perguntas aí, eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês, né, ao deixar aqui a sala, não clica lá no fechar o browser, né, que aí encerra tudo, né? Há um botão no canto superior, canto inferior direito, chamado sair, e ao clicar ali, você passará por um questionário, são algumas poucas perguntas, 2, 3 minutos, vocês poderão responder, né? Isso vai nos ajudar muito o feedback de vocês sobre o formato, os conteúdos, de forma que a gente possa melhorar cada vez mais aí essa interação nesse novo modelo com vocês, tá bom? Então, aguardar mais um minutinho aqui, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Se alguém tiver algum comentário aqui da mesa, também quiser colocar, fiquem à vontade. Isso, eu reforço a nossa disponibilidade em atendê-los diretamente. Acaba que esse nosso formato aqui não permite uma maior interação, mas estamos dispostos a nos aproximar de cada um dos conselhos, levar as nossas possibilidades. Como a gente atende aqui, o Diego falou muito sobre transformação digital, né? Então, na nossa transformação digital, nós segmentamos os nossos times. Então, nós atuamos a equipe comercial em conjunto com a equipe de gestão do produto. Então, estamos orientados a produto, né? Em produto, vocês vão ver a quantidade de pessoas dispostas a levar o funcionamento desse serviço, tá? Então, é uma dobradinha que a gente faz entre o time comercial, o time de gestão de produto, o time de inovação também e o de parcerias, para deixar tudo bem claro, mostrar ali até as perguntas que me foram feitas relacionadas à legislação, o que ampara esse nosso relacionamento como um todo, né? Tanto da contratação, como a nossa relação com as empresas. Diga lá, Diego. Só respondendo aqui o que eu peguei, então é um portal multicloud do Serpron que se acessa, e aí dependendo do serviço pode derivar para o console AWS, mas inicialmente é o portal multicloud, assim, só buscando o retorno da resposta lá, tá? Desculpa aí ter interrompido. Legal, obrigado, Diego. Mas é isso mesmo, então, ao acessar o portal do Serpron, o cliente vai ter ali um conjunto, né, de opções, e aí ao optar por AWS, ele vai efetivamente acessar o portal, a console da AWS, tá bom? O Breno estava comentando ali, e um ponto acho que interessante aí da palestra do Diego foi a questão do foco do cliente, né? Então, a gente percebe cada vez mais, como eu mencionei anteriormente, a tecnologia pela tecnologia é um commodity, né, pessoal? Então, na medida que esse trabalho do Serpron visa entender a necessidade de cada conselho específico, né, a cada categoria profissional, né? Então, a gente começa a ter realmente o foco do cliente, e aqui a gente tem que ser honesto, né? A transformação digital, ela veio, assim, a gente está sendo empurrado, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo aí nesse último ano, né? Então, as instituições, né, seja ela pública ou privada, elas têm que se reinventar para poder estar atendendo os seus associados, poder promover as fiscalizações, melhorar os seus processos, e aí que eu acho que cabe muito bem a questão do foco do cliente aí que você mencionou, né, Diego? Muito bem. Pessoal, nós não temos mais perguntas, deixa eu só fazer a última confirmação aqui no meu chat paralelo. Tem mais perguntas aqui, temos alguns minutos. Pergunta do Marcelo, bom dia a
tem dificuldade em relação à empresa que cuida do nosso sistema atual, a questão do compartilhamento da base. Existe alguma solução para esses casos? Marcelo, eu estou entendendo aí que você tem uma empresa terceira, né, onde você tem o compartilhamento desses dados, né? Então, assim, isso para vir para a nuvem, você teria que ter realmente um acesso, né, o controle sobre esses dados, né, de forma que a gente possa realmente, a partir daí, né, a partir do instante que você tem, né, o controle e o acesso aos seus dados, aí a gente dá toda a tratativa em nuvem, tá? Mas eu entendo que é muito mais uma relação entre você e a empresa e o terceiro que está cuidando hoje desses seus dados, tá ok? Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Só um minutinho. Começaram a aparecer as perguntinhas agora no fim aqui. Sobre transformação digital, gostaria de saber se nessa transformação inclui análise de equipe multiprofissional visando a qualidade de vida, também como uma finalidade, né? Então, e aí eu vou passar para você, Diego, a vertente aí, pessoas, então, nesse projeto de transformação digital, né? Considerando equipes multifuncionais, né? Então, é para você essa dica. Equipe multifuncional é fundamental quando a gente fala de transformação digital, inclusive no SERPRO agora, como eu falei naquele processo de evolução, hoje a gente trabalha com o que a gente chama de equipes squad, né, que são equipes que juntam desenvolvedores com pessoas de negócio, com pessoas do financeiro, com pessoas de marketing e fazem essa estruturação do trabalho, né? A gente entende, pela pergunta, Arnaldo, também assim, como é que são consideradas essas pessoas. E aí é uma característica que tem se fortalecido no SERPRO, né? Então, quando a gente fala de qualidade, de dar condições de trabalho para essas pessoas, além de ter capacitação, conhecimento, que é fato onde o SERPRO tem investido muito, eu acho que aquela cultura de experimentar e entender que você pode falhar e aprender com o erro também traz muito conforto para os profissionais. Porque na hora que eles entendem que eles estão num desafio, e esse desafio muitas vezes a gente não sabe qual é a resposta certa, a gente está descobrindo ali o processo. E eles sentem que a empresa aceita que às vezes a gente não sabe a resposta, mas está trabalhando para buscá-la. Isso traz para os empregados, para os funcionários, para os nossos associados, muita tranquilidade para experimentar. E isso eu acho fundamental. Então, sobre a questão de qualidade das equipes, eu acho que vem muito da cultura da empresa realmente modificar para aceitar esse tipo de coisa, tá? Não, bacana. Obrigado, Diego. Temos mais uma aqui, essa é do Márcio. Parabéns pela idealização desse evento, obrigado, Márcio. E a pergunta dele, o SERPRO fornece assinatura digital, ela está disponível para outras plataformas ou somente para Ecose? Eu não sei se vocês terão a resposta agora, mas se for o caso, depois a gente pode encaminhar para o Márcio também. Vocês têm essa resposta agora de bate-pronto aí? Eu posso falar de assinatura digital, sobre o serviço de assinatura, né? Isto. O SERPRO tem alguns serviços de assinatura, não só de assinatura, mas de certificação, tipo o NeoID, que é uma coisa que eu acho que, sobre a ótica de transformação digital, é fundamental, que você pode levar para você assinar digitalmente, seu certificado digital tem que estar em algum lugar, né? E hoje, a única coisa que a gente carrega com certeza com a gente é o celular, né? Mas nem a carteira. A carteira a gente até deixa em casa, mas o celular está com a gente sempre. Então, assim, o SERPRO criou esses serviços de assinatura digital via celular, né? E ele vê que isso é uma coisa que está crescendo, inclusive tem produtos novos que devem sair do SERPRO agora nos próximos meses, que é de gestão não só da assinatura, mas de todo o documento assinado, para você fazer com que essa documentação passe pelo workflow que tem que passar e fique armazenado para futuras consultas também. Então, a gente tem, sim, serviços desse modo de assinatura aí e novos vão ser lançados.
Joia, obrigado. A gente tem mais espaço para mais duas aqui. A Luciana, ela nos questiona assim, essa jornada aí para a nuvem, né, oferecida pelo cloud, tem custo? Aí eu vou fazer um preâmbulo aqui e aí eu passo para vocês aí, né? Luciana, tratam-se de projetos, né? Então, como foi colocado pelo Diego, né, há que se analisar aí pelo menos 3 pilares, né? Processos, pessoas e tecnologias, né? E, obviamente, por se tratar de um projeto, né, certamente pode ter custos, né? Aí eu passo aí a palavra aí para o Breno. Assim, esses projetos, né, projetos de jornada à nuvem aí, falar um pouquinho sobre ele aí, Breno. Nessa jornada, o pontapé inicial é a gente entender o nosso cliente, saber aonde a gente pode chegar, como podemos ajudar. E essa fase, ela é uma fase de descobertas, né? Então, existe ali aquela aproximação inicial para que a gente possa discutir o que a gente pode fazer. Estamos falando de tecnologia, né? Então, dependendo da maturidade, da estratégia definida com o cliente para aquilo que se pode ser oferecido, são definidos os possíveis caminhos. Então, nesse início, lógico que não tem custo inicial, né, para a gente fazer uma aproximação, mas a partir do momento que a gente define algo em conjunto, a gente já começa a falar dessa relação comercial na geração de valor. Bacana, obrigado, Breno. Bom, então vou para a última pergunta, essa eu vou mesmo respondê-la aqui, né? Pergunta do Marcelo. Marcelo diz, temos um ambiente em virtualização com VMware, né, com backup em Vim, interno e externo, através de colocation. Pretendemos fazer a replicação, aproveitando esse ambiente atual. Vocês têm esse serviço? Ideias de custos? Então, a boa resposta aqui, Marcelo, sim, nós podemos também aí trabalhar com virtualização da VMware, temos aí uma forte parceria com a VMware, que é extensível a essa parceria com o Serpro, né? Inclusive aqui na área de parceiros, aí representada pelo Ronaldo, né? Projetos dessa natureza também têm incentivos, né, ao parceiro Serpro, né, para a gente desenvolver projetos aí de migração de sistemas, né, on-premises, né, que está dentro do teu data center, ou mesmo que esteja em colocation, para a gente trazer para a nuvem. Aí se pergunta ideias de custos, Marcelo, aí no contato que a gente vai fazer com você, a gente pode abrir um pouco mais o leque, dado que isso vai depender de especificações técnicas, né, de volumes, de uma série de outros dados, né. Bom, respeitando ao tempo de todos aí, são 12 horas, eu quero imensamente agradecer ao time do Serpro, que está aqui com a gente, a equipe que ajudou a organizar e viabilizar esse evento, né? Então, muito obrigado a todos. Se vocês quiserem fazer os agradecimentos finais, vamos começar aqui pela tela, está com o Diego. Diego, suas considerações finais, por gentileza. Eu queria agradecer para o evento, acho que foi um evento excelente, né? Muito legal, porque começa aí, a gente fala da transformação digital e a gente traz meios para que as pessoas possam trabalhar também, né? As tecnologias, a nuvem, que eu acho que é fundamental, porque como a gente falou ali na apresentação, a gente vai ter que trabalhar pessoas, processos, mas se a tecnologia não estiver bem estruturada também, a gente vai sofrer muito mais para fazer um processo de transformação. Então, acho que trouxe muitos insights aí para muita gente. Agradeço aí também os palestrantes, aí o Breno, o Ronaldo. E você, Arnaldo, por ter feito essa mediação aqui, que eu acho que foi excelente. O tempo passou aqui, foi super rápido, porque as perguntas, a interação foi muito boa, assim. Então, feedback para todo o contexto foi excelente. Agradecer a todo mundo aí. E fica à disposição aí, deixei o LinkedIn, se quiserem trocar ideias, adoro trocar ideia de transformação digital. É uma das coisas que me dá, sou apaixonado. Excelente, eu já te mandei lá um convite no LinkedIn para fazer parte da tua rede lá, tá? Obrigado mais uma vez. Agora passar para o Breno, o seu sorriso contagiante. Breno, suas considerações finais, obrigado aí pela palestra, a palavra é tua. Pessoal, só tenho a agradecer a cada um de vocês, cada encontro desse a gente aprende um pouco mais, a gente divide um pouco mais e nada mais transformador. A gente fala de transformação digital, mas a transformação
ela é anterior a isso, né? Quando a gente transforma pessoas, a gente transforma conhecimento e a gente pode transformar o mundo. As perguntas continuam. Podem me contactar. Não coloquei ali o LinkedIn como o Diego, né? Mas podem me procurar nas plataformas. Eu tenho ali o nosso e-mail, né? breno.ribeiro@cepro.gov.br. Recebo as perguntas. Eu tenho o maior prazer em discutir essas possibilidades, mostrar aquilo que a gente está construindo, levar os nossos parceiros e tornar realidade a racionalização no uso da tecnologia do nosso país. Então, agradeço bastante aí, Arnaldo, a sua mediação. Estou à disposição de todos, da AWS e dos conselhos. Vamos construir um futuro diferente. É isso aí, muito obrigado, Breno. E por fim, não mesmo importante, senhor Ronaldo, já é quase um youtuber aqui nas apresentações, né, Ronaldo? Suas considerações. Gente, obrigado por todos aí assistirem. Sobre transformação digital, eu sempre falo, sou palestrante há muito tempo aqui dentro da AWS, e muitas vezes a gente fala, não, mas a gente vai para a nuvem ou não? Eu falo, você já está na nuvem. Se você usa Netflix, se você usa Airbnb, se você usa Uber, se você usa todas essas plataformas, elas já estão dentro da cloud. Então, assim, é o momento de você pensar a sua plataforma e ver o que você quer levar ela para atender seu cliente, né? O maior valor da AWS é o Customer Obsession, então eu desafio a todos aqui, o que seu cliente precisa e que TI não seja a restrição para isso. Então, como processos, pessoas e a tecnologia para ajudar a atender seu cliente final. Então, contem com a gente nessa jornada aí para atender os clientes. Excelente, obrigado, Ronaldo. E por fim, pessoal, reenfatizando novamente aí a pesquisa, né, do botão sair, e no e-mail de agradecimento a cada um de vocês estarão nossos dados de contato, caso vocês queiram se aprofundar aí nessa discussão. A gente vai abrir os contatos aí com os times do CEPRO, da AWS, de forma que a gente possa dar continuidade a essa palestra de hoje, que certamente poderá trazer bons frutos aí para cada um de vocês que estão nessa live aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Então, lembra ali no botãozinho sair, né, e vai aparecer a pesquisa. Então, bom dia a todos, uma boa semana e mais uma vez muito obrigado por prestigiar esse nosso evento. Abraço a todos. Até logo.